Eu gostaria que você tivesse o máximo de respeito por esse momento e que todo o espírito festeiro que possa estar no seu coração, ele seja dissipado agora. Nós não estamos em nenhuma festa, nós não estamos em nenhuma comemoração, não há motivo nenhum para se comemorar nada. Nós somos a pior geração de cristão de todos os tempos, vivemos na pior geração de todos os tempos. Nós estamos vivendo uma crise aguda, nós estamos a um fio de ver uma geração inteira entrar no inferno. Eu fui pregar num congresso uns tempos atrás, estava festividade, barracas e tendas e isso, aquilo. Eu comecei a pregação e disse: o que nós viemos comemorar aqui? Nós não temos motivo nenhum para festejar. Se o aborto está dentro da igreja, a pedofilia está dentro da igreja, o adultério, o divórcio e o segundo casamento estão na igreja. Se o altar tem sido um picadeiro, os pastores têm sido palhaços e os membros têm sido meros espectadores a serem entretidos. Nós não estamos aqui falando da sua melhor vida na terra, nem da sua roupa, nem do financiamento que pode ser aprovado, nem do casamento do solteiro. Aliás, eu estou pouco me importando por seu emprego, por seu salário ou para o seu cônjuge. A minha grande dor no meu coração é a sua eternidade. Onde você vai passar a sua eternidade? E onde os milhões que estão morrendo todo dia sem Cristo vão passar? Se Deus não tiver misericórdia dessa nação, ela vai sofrer um juízo que nós nunca vimos antes. Hoje nós contamos com quase 50 milhões de evangélicos no Brasil. E a nossa nação nunca foi tão corrupta como agora. Nós tivemos nesse ano 2013 um dos piores anos que a sociedade brasileira já presenciou. Liderado por esse governo fascista, comunista, ditador, anti-Deus, anti-família. Esse governo pró-aborto, pró-pedofilia, pró-homossexualismo. Nós estamos vendo um câncer se instalar nessa nação sem precedentes. E que coisa paradoxal, né? E no momento onde a igreja evangélica atinge o seu maior contingente. Se você estudar os avivamentos de todos os séculos, começando de Atos, o avivamento resultava na transformação da sociedade. Onde há avivamento, onde há conversão, a criminalidade baixa, o uso de drogas diminui, a gravidez no tempo de solteiros, divórcios, a inadimplência. É assim e sempre foi na história. Agora o avivamento brasileiro está promovendo o pecado. O avivamento brasileiro está promovendo a iniquidade e a injustiça. Tudo porque alguns falsos pastores, com as suas falsas igrejas, pregam um falso evangelho e produz falsos crentes. Tudo porque nós temos ajuntamentos inteiros de bodes sendo liderados por lobos com o nome de igreja. Isso não são igrejas. São centros de celebração da carne. São centros de adoração a Satanás. Pastor, você está pegando muito pesado, não é assim? Apocalipse, capítulo 2 em diante, as 7 igrejas da Ásia, sinagoga do diabo e trono de Satanás. Eu subo aqui com dor no meu coração. Apesar de muitos julgarem mal as minhas intenções, me acharem um pouco ríspido, agressivo, e realmente eu sou ríspido, agressivo, muitas vezes sou frio, mas por trás disso esconde um homem sensível, frágil, amoroso, brincalhão e muito quebrantado. E eu subo aqui com dor no coração de saber o estado que está a igreja. E eu vou dizer para você, não vai haver avivamento. Pelo menos por um bom período de tempo.
Até que sejamos batizados no Getsemane, não vai haver avivamento. Não existe avivamento sem dor. Não existe avivamento de oba-oba. O avivamento não pode ser programado. O avivamento não pode ser comprado. O avivamento é quando o coração é rasgado e não as vestes. O avivamento é quando por trás de um evento, por trás de uma congregação, por trás de uma cidade, de uma cracolândia, de um prostíbulo, tem homens e mulheres sangrando joelhos, dias, meses, anos. Quando há choro compulsivos e soluços e gemidos, até que Deus use de misericórdia e alcance os perdidos. Para haver um avivamento que ocorreu em Atos 2, teve que haver um batismo de Getsemane. Teve que haver um homem agonizando até a morte. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. É muito triste o que nós estamos assistindo, meu irmão. Nós não estamos assistindo um jogo de marketing, uma disputa de congregações, de placas denominacionais apenas. Não estamos assistindo esses palcos e esses pop e mega stars se apresentando apenas. Nós estamos vendo lobos devorarem rebanhos inteiros e mandá-los para o inferno. Realmente a igreja evangélica prosperou, ela tem o ouro e a prata, mas ela não tem o que Pedro tinha, e o que Pedro tinha não era o levanta e anda. Pedro tinha o evangelho da graça, Pedro tinha a paixão por Cristo, Pedro tinha o novo nascimento em Cristo. Essa é a maior dor. Você já avaliou o preço de uma alma? Salmos diz que a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar, que uma alma vale mais que o mundo todo. E elas estão indo as multidões e as centenas e milhares ao inferno. E nós precisamos fazer algo. Eu não estou aqui descartando a soberania de Deus, nem crendo que nós podemos dar uma ajuda para Deus e dar uma mãozinha para Ele. Mas foi nos confiado uma lei, foi nos confiado uma missão, foi nos confiado um grande comissionamento, uma grande comissão, foi nos confiado um santo evangelho, e ai de nós se não pregarmos o evangelho. E eu gostaria de compartilhar essa dor com você, e gostaria que você sentisse a mesma coisa, que você sentisse o peso do que é a vida cristã, a responsabilidade que é ser cristão. Você é embaixador de Cristo, você é representante do céu, você representa o santo evangelho. Então você tem uma responsabilidade muito grande sobre você. São necessários mais do que conferências, são necessários mais do que livros, são necessários mais do que ajuntamentos e bandeiras hasteadas em nome de reforma, em nome de evangelho radical. Nós temos o movimento dos desigrejados que clama por isso, os revoltados. Odiar a teologia da prosperidade não te faz salvo. Odiar o falso evangelho não significa que você ama o verdadeiro. Muitas pessoas estão revoltadas com a teologia da prosperidade, estão revoltadas com o R.R. Soares, com o Edir Macedo, com o Silas Malafaia, com o Valdemiro Santiago, com os neopentecostais. Eles odeiam esses homens, mas eles também não amam a Cristo. Eles não têm uma vida transformada. O que justifica não é o ódio pelo errado, o que justifica é a fé em Cristo Jesus, mediante a regeneração operada pela graça. Pessoas se agarram no evangelho radical só porque não tem outra coisa para se agarrar, só porque querem revolta, querem baderna, desordem, querem ir às ruas, querem protestar. Não era assim com os zelotes, não era assim com os discípulos de João Batista, não era assim com o grande número que andava com Paulo. Depois, Demas me abandonou, amando o presente século. Precisamos de paixão, igreja. Precisamos de nossas vísceras se comoverem. Precisamos conhecer o Deus homem de Nazaré.
Precisamos amar a Deus com ardente amor e devoção. Precisamos sair desse lugar impactados, não apenas com conhecimento literário, teológico, histórico, não apenas com surtos emocionais, mas com consciência da verdade, com consciência do perigo iminente que a nação sofre, conscientes da responsabilidade que cada um essa noite tem. Estamos falando de céu ou inferno, vida ou morte. Se você voltar para sua casa e as coisas continuarem do mesmo jeito, é sinal que isso aqui não funciona nada e nenhum dos pregadores transmitiu o que Deus queria e o evento em si não cumpriu o propósito. Pastor, você não pode me julgar pela minha vestimenta, nem pela minha conduta, nem pelos afazeres. A Bíblia diz que eu posso. Que se conhece a árvore pelos frutos, ações, pensamentos, omissões, palavras, atitudes. Se o Evangelho não for demonstrado em atitude prática de vida, não é Evangelho. O Evangelho não é baboseira filosófica. O Evangelho é prática de vida. Nós devemos ir para nossas casas e iniciar uma reforma primeiro em nossas famílias, em nossos corações, em nossos lares, na escola onde estudamos e no trabalho onde executamos a nossa profissão.